Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Obrigado por estar participando, obrigado por estar comentando, por curtir, por compartilhar. Isso faz com que o canal cresça cada vez mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ser alcançado, né? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, né? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vai ser bênção para você também, tá bom? Você que está inscrito, verifica aí se o YouTube não tirou as notificações, não desmarcou você da inscrição, que hora e outra isso tem acontecido, algumas pessoas têm me falado sobre isso, tá bom? E hoje a gente vai falar do mal do século, né? Vamos falar da ansiedade, né? Eh, Alguns anos atrás eu fui diagnosticado com a síndrome do pensamento acelerado e eu tive uma crise de ansiedade, né? Só entende bem de ansiedade quem passou, quem teve crise de ansiedade. E eu me tornei muito empata das pessoas que têm crise de ansiedade, porque eu sei, né, uma vez por ano, às vezes, acontece comigo. Eu já sei como lidar, mas é uma coisa doida de maluco. Mas nós vamos falar daqui daquela ansiedade também simples, né, daquela preocupação que a gente tem do dia a dia, de pagar as contas, de preocupado com alguém da família, com alguém que está passando uma luta por enfermidade, né. Vamos ver o caminho que o Senhor nos dá para nos ajudar. Quero lembrar, e assim eu indico, que quando a pessoa precisa de acompanhamento médico, psicológico também, eu indico. Mas também como pastor, como um homem de Deus, eu sei também que existe um remédio chamado oração, leitura da palavra, vida com Deus, que ajuda também, né. Então nós vamos ver aí nosso tema de hoje, que é sobre isso, né. Nosso tema é oração, o caminho da paz em meio à ansiedade. Troçozinho brabo, né. Filipenses 4, 6 ao 7 é um texto que eu sempre lembro, queria compartilhar com você. Se você puder abrir a sua Bíblia, ótimo. Se puder ligá-la também, mas se não puder, acompanhe comigo aí no vídeo, ou ouça aí, você que só está ouvindo, né, porque eu conheço pessoas que falam: "Ah, pastor, às vezes não dá tempo de eu ver o vídeo, mas eu boto ele e fico escutando". Então diz assim Filipenses 4, do 6 ao 7: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica, com ações de graça". Olha o macete, ó. Pela oração e súplica com ações, perdão, de graça. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossa mente em Cristo Jesus. Que texto tremendo esse texto. Esse texto é tremendo. Tem toda a explicação, tem todo o macete aí para nos ajudar a aliviar a nossa ansiedade, né? Eu gosto muito desse texto, em algumas outras versões também, não só a versão ARA. Eu gosto muito disso que fique diante de Deus as vossas petições. Então a gente pode pedir tudo a Deus, desde que faça sentido, desde que não seja algo ruim ou mal. Eu posso pedir tudo a Deus? Pode. Você pode pedir um emprego? Pode. Você pode pedir um carro novo? Pode. A vaga de estacionamento na rua que não acha? Pode. Você não pode pedir o casamento dos outros, a esposa do outro, o marido do outro. Você não pode pedir coisas que não são cristãs, né? Que não fazem o menor sentido. Mas eu posso pedir tudo diante de Deus, que todos os nossos pedidos estejam diante dele. Só a gente falar na oração, só a gente conversar com Deus, isso já nos alivia muito o peso da vida do dia a dia. E continuando aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Lucas 22, 42 diz assim: Hã, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a sua. A ansiedade não é um sinal de falta de fé, é sinal de que somos humanos. O próprio Jesus, no Getsemane, sentiu profunda dor e angústia e orou. Eu acabei de ler o que ele orou, né. E às vezes você fica pensando assim: "Pô, minha oração às vezes não é ouvida". Essa oração da pessoa mais maravilhosa que existiu na terra foi ouvida? Ele pediu: "Afasta-te de mim o cálice", né.
E a gente sabe que esse cálice aí não é a cruz. Jesus não estava com medo da cruz, Jesus estava com medo que todo o pecado ia vir para ele, Deus ia virar as costas para ele em algum momento, né? Mas o próprio Jesus, ele teve um momento de angústia, de ansiedade, de preocupação, e ele orou, pois o caminho para as coisas melhorar é a oração. A oração é que muda a situação. Então vamos continuar aqui. Olha só, a ansiedade pode bater a porta. O que Filipenses 4, 6, 7 nos ensina não é evitar sentir, mas a como responder quando ela vier. O texto propõe uma substituição. Em vez de guardar a ansiedade, entregar a Deus por 3 caminhos que nós lemos lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, né? Que é oração, súplica e ações de graça. Eu fiz questão de repetir isso no texto que nós lemos. Fiz questão para ficar gravado isso aqui na sua cabeça, ó. Os 3 caminhos: oração, que a gente vai ver daqui a pouco, oração, súplicas e ação de agradecer. Orar, suplicar e agradecer. Orar, suplicar e agradecer. E nós vamos ver cada ponto desse aí rapidinho, que cada ponto desse aí vai nos apontar. Primeira coisa, oração, conexão com o Pai. Como eu me conecto com Deus? Como eu me conecto com Deus? Orando, conversando com Ele. Se existe uma boa definição sobre oração, eu não sei onde eu vi essa definição há muitos anos atrás. Que orar é ligar para casa. Orar é ligar para casa. Falar: pai, as coisas estão ruins aqui, preciso de ajuda. Alô, pai, alô, alô. Estou precisando aqui de um help. Não, orar é isso. Orar é falar com um amigo. Deus é seu amigo. Tanto é que mandou Jesus. Quando a gente ora em nome de Jesus, daquele que veio e ficou na cruz pela gente, o Pai ouve. Então, assim, deixa a sua ansiedade com a oração. Orar é conectar. Conversa com Deus. Pai, eu não estou bem. Pai, eu estou passando luta. Estou com dificuldade. Você não precisa usar palavras especiais. Sempre respeitoso que você está falando com o Senhor Deus. Mas é um seu amigo, né? Falar com seu amigo. A oração te conecta com o Pai. A oração te conecta com o Pai. A oração não muda Deus, mas nos transforma. Muitas vezes a oração ela parece que não foi respondida, mas é porque Deus está mudando você. A palavra oração implica reverência e comunhão. Não é o gritar por ajuda, mas lembrar a alma de quem está no trono, né? Lembrando que a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está preenchido. Ele está sentado no trono, está tudo sob o controle dele. A ansiedade prospera na desconexão espiritual. Quando você está desconectado de Deus, você fica mais ansioso. A oração nos reconecta com o céu. Não é que a gente vai ficar imune, mas a gente fica mais apaziguado. A gente tem a segurança que alguém está conosco e esse alguém é Jesus. A gente sabe que não está sozinho. A gente sabe que Deus está comigo e eu e Deus somos maioria. É isso que a oração ela provoca, ela promove. Fale com Deus primeiro antes de qualquer coisa. Ore mesmo sem vontade. Orar é um ato de confiança. Tem dia que às vezes eu também às vezes tem dia que eu não quero orar não. Não quero orar não. Uma vez eu fui para oração, para o quarto lá orar. Eu disse para Deus: Deus, você sabe que eu não estou com a menor vontade de orar. Senhor Deus, você sabe que eu estou indo com má vontade, então é melhor eu não ir. São muitos anos atrás. E o meu menino era pequenininho, meu filho. E Deus fez uma pergunta para mim, veio logo essa pergunta no meu coração. Disse assim: às vezes seu filho não quer ficar perto de ti, ele quer brincar. Mas quando ele está perto de você, mesmo você vendo que ele não está com a menor vontade de estar perto de você, você fica feliz por isso?
E ele disse: eu também fico. Então, mesmo com má vontade, deixa eu contar um negócio para tu. Vai orar, vai falar com Deus, e no meio do caminho ela vai mudando essa má vontade. A oração não anula a ansiedade imediatamente, mas abre um canal para a paz começar a fluir. Começar a fluir. É isso que a oração faz. Ela provoca na gente a paz. A segunda coisa que nós vimos, oração, né? E agora vem a súplica, que é honestidade com o céu. É você ser sincero. Súplica não é gritaria. Pode até ter, não sou contra, não. Mas súplica é você ser honesto para com Deus, para com o reino. É falar mesmo, Deus, eu tô com ódio de fulano. Senhor, eu tô com vontade de matar. Senhor, eu tô com inveja. Senhor, eu tô com ciúme. Senhor, eu queria que um raio caísse naquele meu vizinho. É você ser sincero. Honestidade para com o céu. Súplicas. Honestidade para com o céu. A alma que derrama suas dores diante de Deus nunca sai mais vazia do que entrou. Então seja sincero quando for orar a Deus, conta a verdade, conta como você está se sentindo, conta como você está passando. Teve uma reunião de oração lá na igreja, chamaram para mim dar uma palavra ao grupo de oração. Eu disse para eles: a primeira pessoa que você tem que orar é você. Você tem que ser o seu alvo de oração. Você tem que começar a oração com você, né? Porque a gente aprendeu assim com o nosso pastor Arcélio, da seguinte forma, o apóstolo: Deus, eu, família, ministério e secular. Deus, eu, família, ministério e secular. Se eu não orar por mim e se eu não me apresentar para Deus quem eu sou de verdade, ele já sabe quem você é. Como é que Deus vai mudar, melhorar, transformar você? Se você não for sincero para com ele, como ele vai mudar você? Não tem como mudar nada. Né? Súplica é vulnerabilidade espiritual. É dizer para Deus: eu não aguento, preciso de ti. Jesus fez isso no Getsemane que a gente acabou de ler. Não foi falta de fé. Foi fé em forma de angústia. Angústia. Mostrar que está angustiado mesmo. Falar para Deus: Deus, eu estou passando luta, eu preciso da ajuda do Senhor. Ser sincero para com Deus nas suas orações. Como aplicar isso? Seja específico nas suas dores. Suplique por intervenção divina com sinceridade. Com sinceridade. Fala: Deus, eu ando irritado, Senhor. Eu estou uma pessoa difícil, me ajuda. Ser sincero com Deus. Senhor, eu estou com desejo errado nisso. Senhor, eu estou preso nisso, eu preciso de libertação. Ser sincero. Isso é súplica. A súplica nos esvazia da ilusão do controle. Deus se aproxima do quebrantado. Do quebrantado. A terceira coisa que nós vimos em Filipenses 4, 6 ao 7, né, nós vimos oração, súplica e, por fim, ação de graças. Fé no que já foi feito. Você precisa trazer a sua memória nos momentos difíceis e também, sem ser momentos difíceis, o que Deus já fez por você. O que Deus já fez por você. Você já pensou nisso? O que Deus já fez? De onde Deus te tirou? Como Deus te melhorou? Como Deus te livrou? O que Deus já fez pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde? Precisamos trazer a memória. Ser agradecido é importante. A gratidão, ela mantém o coração da gente no lugar certo. A gratidão nos mantém pessoas na direção certa. A gratidão é um antídoto mais poderoso contra o desespero e contra a infidelidade, posso acrescentar. Né? Gratidão não nega dor, mas lembra da fidelidade de Deus mesmo em meio à dor. Paulo escreve isso da prisão e ainda assim é grato. Vamos ver isso. Aplicação. Liste as bênçãos diárias. O que Deus já fez por você? Agradeça antes mesmo de ver o milagre. Você está orando por milagre? Já agradeça a Deus. Deus, obrigado. Nem aconteceu ainda, mas fé é isso.
Fé é ver o que os outros não veem. Aí a gratidão muda o foco do problema para o provedor. A gratidão muda o foco do problema para Deus. Você para de olhar os problemas. Quando a pessoa só fica olhando o problema fica grande demais. Agora, quando você olha para o provedor, que é Deus, o problema fica do tamanho dele, pequenininho. Porque Deus é maior que qualquer coisa. Deus é maior que qualquer coisa. O resultado geral, a paz de Deus, que nós vimos em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo não diz que a ansiedade desaparecerá, mas que a paz de Deus guardará o coração e a mente em meio à guerra intensa. Essa paz não é humana, é celestial, não é lógica, é espiritual, não é passiva, é uma guarda ativa. João 14:27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos vou lá dou como o mundo dá. É diferente. É uma paz que não depende das circunstâncias. Conclusão. Filipenses 4:6-7. Nos mostra que a resposta cristã à ansiedade não é negá-la, mas tratá-la espiritualmente quanto oramos. Criamos espaço para a paz quanto suplicamos. Confessamos nossa fragilidade, quanto agradecemos e cultivamos a fé viva. A ansiedade pode vir, mas não precisa ficar. Deus não quer que sejamos imunes, mas rendidos a Ele. Não ore apenas por paz, ore até a paz chegar em nome de Jesus. Glória a Deus por Filipenses 4:6-7. Quando você puder, depois tira um tempo meditando com essa palavra, tá bom? Foi bom estar com vocês aqui. Quero fazer uma oração para que Deus nos ajude a sempre lembrar da oração, da súplica e do agradecimento, da ação de graças. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela essa palavra. Que ela venha, Pai, nos manter nosso coração sempre, Pai, orando, sempre suplicando e sempre agradecido. Gera nisso em mim e nos meus irmãos conectados. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, mais uma palavra. Deus te abençoe. Seja um dia de vitória, uma semana de conquista e um ano sobrenatural. Até a próxima. Shalom.